É legal quando você começa a desafiar o status quo e começa a se perguntar exatamente em que mundo que a gente vive, e quando você tem um espaço como esse, onde você tem a oportunidade de falar o que você pensa, ver o feedback das pessoas, né? Eu não sei como é a sua experiência, Só xingamento. mas xingamento de quem? De todo mundo, Mas cara. existe um grupo que fala, é isso aí, Monark, você tá Não, certo, tem tamo uma galera junto. que gosta de mim, tem um grupo que gosta de mim. Mas tem um grupo maior que não gosta de mim. Esse grupo é mais poderoso. Mais poderoso, claro. Eu com não sei se é certeza. maior, não. Só acho que é mais barulhento. Não. Tô falando das pessoas que me acompanham. Tem mais gente que gosta de mim que não. Mas as pessoas que me conhecem, eu tenho quase certeza que a maioria tem uma imagem negativa sobre mim. Cara, o Jornal Nacional me chamou de nazista. A maioria das pessoas nem vai ver, nem nada. Ele só sabe Monark nazista. É o que foi imprimido na cabeça dele. Milhões de pessoas, tá ligado? Então, eu sei que a gente nunca sabe nada 100%, mas eu acho que a probabilidade de ter mais gente que não gosta de mim é maior do que ter gente que gosta de mim. Até porque gostar de mim exige um esforço, então é uma barreira. Não gostar de mim é fácil. É só ver uma imagem e falar, merda. Mas não gostar sempre é mais fácil. Sim. Por exemplo, no ambiente da política, eu trabalhei durante muitos anos dentro do ambiente da política, 10 anos de Câmara dos Deputados, frequentando, participando de discussões, assessorando parlamentares, enfim. E uma das coisas que eu aprendi dentro do universo da política é que é muito mais fácil você perder votos, perder a apreciação de um indivíduo, de um grupo, do que de você ganhar apreciação. Não é por menos que você vai ter os políticos comendo pastelzinho na feira, segurando a criancinha no colo. Eles querem aumentar a aprovação máxima. E aí esse personagem político, ele acaba virando escravo do acolhimento, da imagem, da apreciação do grupo, porque ele fala, cara, por exemplo, a quantidade de vezes que eu vi gente pedindo emprego, ou benefícios ou facilidades para um político, e o político ele tem que se virar ali para falar assim, cara, como é que eu vou dizer não para esse cara? Como é que eu vou dizer... E ele não vai votar em mim, né? Não, detalhe, você pode fazer isso enquanto político e você não tem a certeza alguma de que essa pessoa vai votar em você, porque o voto é secreto. Verdade. Né? Eu chego para você e falo, não, tamo junto, hein? Ó, a minha família tá com você ali na urna. Eu tenho o caso de um amigo que ele saiu vereador numa cidade pequenininha. Ele era um médico dessa cidade que tinha, sei lá, 2.000, 5.000 habitantes. Ele era o médico, o cara. E aí convenceram ele a sair vereador. E ele saiu e toda vez que ele atendia as pessoas, ô doutor, tamo junto, hein? Minha família lá em casa, 9 votos já são do senhor e tal. E ele estava ali absolutamente... achando que já estava ganhando. Caraca, bicho, aqui eu vou fazer pelo menos uns 800 votos. E aí quando as urnas foram abertas, ele foi ver, tinha, sei lá, 23 votos. E aí é foda, né? Porque você se deixa levar pela ilusão do abraço, do acolhimento do coletivo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Sim. E isso, de novo, me leva a essa questão de é muito fácil você ser desgostado, de você ser odiado, de você ser crucificado. É muito mais difícil alguém chegar e falar, cara, o Monark é ponta firme, o Monark é, cara, um cara que precisa ser acompanhado. Porque as pessoas gostam de sangue, as pessoas gostam de treta, né? Tragédia vende, né? Exatamente. O clique que a matéria que é clicável nas grandes ferramentas de divulgação de notícias são aquelas de desastre matou fulano. Né? Mais gore, melhor, né, nesse sentido. Exatamente. A gente gosta do choque, a gente gosta da barbaridade, do extremo, né? A gente gosta da violência, a gente gosta da treta. A fofoca é uma característica comportamental do humano desde a pré-história. Sim, tanto que os maiores sites aí hoje em dia em questão de engajamento são de fofoca. E a fofoca também é um mecanismo, inclusive, de sobrevivência, porque a espécie humana é um animal social, um animal gregário, que vive em grupos. É um animal que é desprovido de uma série de defesas. A gente não tem pelos no corpo, a gente não tem garras, não tem dentes afiados. Qual que é uma das grandes ferramentas para a nossa sobrevivência? O comportamento de grupo, coeso, onde a gente tem que saber quem é que está com a gente, quem é que não está com a gente. Aí, de novo, dialogando com a questão do Epstein, né? Esse cara aqui tá mijando fora da bacia, melhor a gente dar um jeito nesse cara. A fofoca aí, ela entra como uma ferramenta de você disseminar uma informação, de sentido de dizer, ó, esse cara aqui
ele só está comendo, mas não está ajudando a coletar nenhuma fruta ali no rolê. Então, ela é muito importante para a sobrevivência. Ela é uma característica humana. E eu acho que existem alguns grupos que se aproveitam dessa nossa inclinação à fofoca, dessa nossa inclinação a histórias ou versões mais excitantes, dessa nossa inclinação à violência, a gostar de algo que é meio chocante, e aí também elas se aproveitam da gente, a gente acaba sendo inocente e útil, massa de manobra. Sim. E em certa medida, eu acho que o que aconteceu com você, que as pessoas te chamaram de nazista e tal, foi isso, né? Você fez uma declaração, as pessoas viram naquilo uma possibilidade de falar, cara, agora é a oportunidade, vamos pegar esse cara para Cristo, para Judas, pendurar no poste, a gente vai chamar a galera para bater nele, e com isso a gente vai conseguir plantar, né, um tipo de debate que atende os nossos interesses. E destruir ele, né? Destruir você era uma consequência que, tipo, ninguém estava ligando, né? O importante era para que você servia. Para que você servia. É claro que eu acho que aí tem a questão da perversidade, né? Vamos destruir esse cara, tirar a fonte de renda dele, vamos fazer ele ser banido de uma determinada plataforma, vamos fazer ele chorar em público, vamos fazer ele pedir desculpa. Esse é o componente perverso das pessoas, é tipo bônus. Mas isso é grande motivador do idiota útil lá. É, exatamente. É o maior motivador. Porque eles constroem um espantalho sobre mim. Me demonizam. O Monark é nazista, o Monark é xenofóbico, racista, me chamaram de tudo já. Xenofóbico, homofóbico, nazista, racista, pedófilo, tudo. Tudo que você puder imaginar eu fui chamado. Porque eles querem demonizar a pessoa. Ele não é humano, ele não merece estar vivo. E aí você dá essa liberdade, as pessoas sentem na liberdade de destruir. É o catalisador da destruição. Então, essas pessoas, os idiotas, eles foram comovidos até alguém que eu posso pegar todo o meu ódio e descarregar, porque ele não é uma pessoa, ele é um verme. Então, não tem problema. E eles usaram essas pessoas, e eu acho que era esse o grande motivador dessa galera aí. Não dos arquitetores, porque foi arquitetado, isso não foi espontâneo. Teve um grupo que planejou e outra galera que entrou nessa por diversão. É aquela coisa do apedrejamento, né, do linchamento. Né? Ali, no grupo, você vira apenas um elemento anônimo e deixa eu dar a minha bica. Né, também nesse cara que está no chão, né? Tá todo mundo fazendo, deixa eu aproveitar também. Sim. Né? Esse linchamento público ao qual você foi exposto é consequência disso, mas teve um ponto de ignição planejado por um determinado grupo, é isso que você está dizendo. Isso. E eu tendo a concordar com isso. Né? Eu falei assim, o cara é jovem, o cara fuma maconha, o cara defende a liberdade de expressão, o cara tem um podcast junto com um colega de grande visibilidade. O cara chama a direita para conversar. Chama a direita, porque tem muita gente que não quer conversar com você ou não quer visitar os espaços que você visita, porque fala, não, eu vou ser rotulado de determinado jeito ou não. Eu, por exemplo, tenho certeza que eu vou ouvir pessoas, caraca, você foi no Monark, que absurdo, onde já se viu? Acho curioso que você ainda não ouviu. Caguei, porque, na verdade, o meu objetivo é conversar com as pessoas, entender o ponto de vista delas, não necessariamente concordar, mas desse debate tentar chegar num ponto de convergência na medida do possível, ou pelo menos sair um pouquinho mais esclarecido do porquê aquela pessoa pensa diferente de mim, o que não quer dizer que eu concorde. E no fim também a gente produziu conteúdo para a galera aí, né? Para que outras pessoas olhem aquilo e reflitam. Sim. Agora, é preciso também considerar que o debate é absolutamente saudável, mas existem alguns posicionamentos que eles podem mais provocar confusão e trazer ruído a um debate saudável do que efetivamente esclarecimento. Claro, com certeza. Né? Por exemplo, a questão dos terraplanistas. Né? Quando a gente dá espaço para que eles falem e expõem suas barbaridades, tem a parte engraçada. Você fala, não acredito que os caras estão fazendo primeiro congresso terraplanista aqui em São Paulo para discutir que... é tosco. Só que tem uma galera, de novo, que ela não tem a capacidade de ter o discernimento de que aquela excrescência não dialoga com a realidade. Tanto que vão na conferência. Vão na conferência, não foram 2 pessoas, eram 400 pessoas, sei lá quantas, mas era uma galera que pagou para aquilo, que comprou camiseta. E aí você começa a ver que existem algumas narrativas, que existem algumas versões, que elas começam a sobreviver e ganhar vida. Você fala, até que ponto a gente deve alimentar isso? Esse doisladismo, né, de você permitir que todas as versões se sentem na mesa, tem uma parte que, legal, vamos ouvir o que todo mundo está falando. Só que a gente corre esse risco de que um determinado lado, uma determinada versão,
ela corrompa o discernimento do coletivo. E aí, o que a gente faz? Eu acho que a gente, como coletivo, a gente tem que entrar no debate de ideias, e se as ideias são ruins, tipo, a ideia da Terra plana é ruim, na minha opinião. Existem muitas evidências de que a Terra não é plana. Então, a gente tem que confiar na lógica e acreditar que, se a gente fizer a nossa parte no debate, não deixar só os terraplanistas falarem, né, ter o resto da sociedade também falando sobre a Terra redonda, esse é o jeito da gente contra-atacar possíveis narrativas prejudiciais ao coletivo, digamos assim. Mas você há de concordar que existem muitas evidências, muitos fatos históricos onde ideias ruins se perpetuaram, germinaram e ganharam a realidade e causaram diversas mazelas. Ou seja, esse poder autolimpante da sociedade, ele não é exatamente verdadeiro, né? Tem muita merda que... Não, merda sempre pode acontecer. Inclusive, a merda pode acontecer se a gente começar a proibir o que pode ser dito ou não. Inclusive, eu acho que vai ser um acelerador da merda acontecendo. A questão é, as coisas que aconteceram, as tragédias que aconteceram, elas não aconteceram só porque as pessoas falaram as coisas que elas pensavam. Aconteceram porque foi construído um ambiente, um ecossistema que favoreceu que aquelas ideias parecessem legais naquele momento. Você tá, por exemplo, você não comeria um ser humano. Você não come nem vaca, né? Nem animal. Você não comeria, certo? Vamos lá, depois eu respondo isso. Sim, tá. Mas você não comeria um ser humano, certo? Mas se eu colocar você num outro contexto, onde você vai morrer e o outro ser humano já morreu e ele tá lá e você tá na neve, tá tudo bonitinho, ou você come um outro ser humano ou você morre, eu tendo a acreditar que você e eu e todo mundo comeria para se manter vivo, entendeu? Ou seja, nós nunca comeríamos o ser humano normalmente, mas nós comeríamos numa situação dessa. E não foi porque alguém falou nada pra gente que a gente vai comer ser humano, foi porque a situação nos colocou para que isso fosse favorável isso acontecer. E agora pegar e colocar, não, o cara comeu aquele outro cara na caverna porque um amigo dele falou sobre canibalismo, falou que era legal. Não foi por isso que aconteceu. Não aconteceu porque alguém falou nada. Aconteceu porque a sociedade foi jogada numa situação de absurdo, de coisas horríveis e acabou acontecendo o que aconteceu, entendeu? Eu não acho que foi por causa da fala, necessariamente. Eu acho que o contexto ele muda tudo. Dependendo do que acontecer, em qual contexto, as coisas podem ter um desenlace que pode ser benéfico, pode ser neutro, pode ser prejudicial para o indivíduo ou para o coletivo. Então, se a gente considera que o contexto é tudo, dependendo de onde você fala alguma coisa, aquele resultado pode ser muito ruim, talvez, é uma coisa a se refletir, não estou dizendo que eu tenho um posicionamento definitivo, esse contexto precisa ser considerado. Eu sou um grande defensor, você sabe disso, a gente estava conversando, da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas deveriam ter a liberdade de falar o que elas quisessem falar. É evidente que algumas coisas podem ser ditas em determinados contextos que geram ou que podem gerar problemas muito sérios. Sim. Né? Como a gente estava falando, se eu chego e incito, através de uma fala minha, uma determinada conduta de um grupo de pessoas, a gente pode ter uma situação que foge do controle. Tem um filme, talvez você tenha visto ou não, é um filme alemão, acho que a tradução, o título em português, chama A Onda. Você já viu esse filme? É um professor, ele faz um experimento social na sua classe, onde ele quer ensinar para as pessoas um pouco como é que o regime fascista, o regime nazista ganhou corpo. Então ele começa a instituir uma série de comportamentos, de condutas, separar as pessoas em grupos, e ele vai... de uma forma quase pedagógica, conduzindo aquele grupo a simular um sistema de opressão de um determinado outro setor daquele coletivo. Sim. Acontece que ali, no meio daquela experiência, tem uns caras que embarcam real na brincadeira e o negócio sai do controle. Né? Daqui a pouco tem um cara, e aí o filme termina meio que numa tragédia, um cara... compra aquela ideia e ele se acha especial, diferente dos outros, acha que os outros precisam ser oprimidos porque eles não têm determinados atributos, e o negócio sai do controle e mostra, eu acho que de uma maneira bastante alegórica,
como algumas versões, algumas narrativas, alguns posicionamentos, dependendo do contexto e dependendo quem são as pessoas que o experimentam, podem fazer com que aquilo dê muito errado, dê muito ruim. Mas não é interessante que um dos conceitos desse experimento é que ele teve que impor uma narrativa para que ele pudesse realmente realizar esse experimento. O problema é isso, quando uma narrativa é imposta por maquiavélicos ou pessoas estruturando a sociedade ou investindo aqui, não sei o quê, esse é o problema. Agora, proibir uma narrativa não é necessariamente a solução para que coisas assim aconteçam, entendeu? Porque a gente está proibindo vamos supor que a gente proíbe a narrativa do nazismo completamente. Ok. Não quer dizer que isso salvou a humanidade do autoritarismo. Outras narrativas com outras desculpas absurdas podem surgir. Então, mesmo que você proíba algo, você realmente não solucionou o problema essencialmente. O problema essencialmente os seres humanos em certas condições podem fazer coisas perversas. Então, como que a gente impede que essas condições aconteçam? Por exemplo, pobreza extrema é uma dessas condições. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar para erradicar a pobreza. E aí, nisso, a gente fortalece muito mais a sociedade e impedir que um nazismo aconteça do que começar a proibir as pessoas de falar, entendeu? Então, eu acho que o negócio da liberdade de expressão é que, sim, ela é perigosa, mas a expressão ela é um resultado do que acontece aqui por dentro. O que a gente pensa e tudo mais. E o que acontece aqui por dentro tem muito a ver, não pelo que a gente ouve, mas pelo que a gente passa. Se eu passo fome, se alguém me bate na rua por causa de alguma coisa, ou se eu perco uma oportunidade por causa de alguma coisa, são essas coisas que vão fazer com que eu acredite numa ideia absurda ou dê vazão para essa ideia absurda. É quando a gente põe o ser humano numa condição desumana. Eu não acho que é necessariamente o controle da narrativa ou da fala que é o foco aqui para a gente impedir que essas coisas aconteçam. Então, você concorda comigo? Eu não estou só argumentando isso. Eu concordo com você e volto a frisar. Eu acho que o contexto é o que faz toda a diferença, né? Dependendo da circunstância onde alguma coisa é dita ou feita, aquilo tem chance imensa de ser inadequado. Sim, sim. Né? Por exemplo, eu vejo muito o pessoal que trabalha com humor, né? Eu estava outro dia vendo um sketch do Dave Chappelle, que é um comediante americano, enfim, ele faz parte de toda uma geração que tem um humor muito cáustico, né? Aquela coisa do politicamente incorreto, que eu pessoalmente acho bastante interessante de ver. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas eu vejo algumas manifestações deles e falo, cara, aqui no Brasil, essa pessoa fizer esse tipo de manifestação, ela vai ser cancelada, vai perder patrocínio, enfim, ela vai ser julgada de determinadas formas. O que é um absurdo. Então, mas ele está falando aquilo, né, no caso o comediante, dentro de um tablado, dentro de um estabelecimento onde as pessoas pagaram para entrar lá e se sentirem desafiadas e eventualmente divertidas com alguma coisa que ele vier falar. A pessoa pode pagar e falar, não achei graça nenhuma do show desse cara. Mas ela escolheu se exatamente, expor, eu fui ali, eu paguei ali para ter aquela experiência. Então, esse é o contexto de um show onde a pessoa fala as coisas e a gente sabe que aquele cara está fazendo uma performance. Sim. Não quer dizer que ele vai sair dali e ele vai aplicar aquilo que ele está brincando com as suas palavras. Então, essa é a liberdade de expressão que eu defendo, dentro de um contexto específico. O problema é a internet. Exato, porque a internet é uma arena que não tem bordas, né? Tem um filólogo, Humberto Eco, que acho que mais ou menos lá por volta de 2005, ele já morreu. Eu não vou saber reproduzir com precisão a frase dele, mas ele basicamente disse que a internet ela permitiu que alguns idiotas que falariam algum absurdo apenas na mesa do bar, tomando uma taça de vinho, agora falem isso para centenas de milhões de pessoas e o negócio pode ganhar dimensões horrorosas, né? Então, por exemplo, trazendo de novo para a questão dos animais, do meio ambiente, que é sempre a minha pauta. Se alguém chega e fala, os animais não sentem nada, os animais são mortos com carinho, eles recebem um tratamento digno, humano, uma galera que quer ouvir isso, fala, é isso aí, olha só, o cara está falando. Eu me lembro, por exemplo, teve uma vez que o Drauzio Varela,
que é um médico bastante conhecido. Ele começou a participar de palestras falando dos benefícios do leite. Né? No caso, era uma palestra financiada, patrocinada por uma empresa, né, de leite chamada Piracanjuba. E ele, como médico, dizendo, não, o leite faz bem para a saúde e tal, tal, tal. E ele falando de algumas coisas que são bastante controversas do ponto de vista científico. O cara recebeu um cachê para fazer aquilo. E ele estava transmitindo aquela informação sendo uma autoridade, uma pessoa respeitada em diversos aspectos. E aquilo cola, porque eu estava querendo ouvir aquilo. No caso, não eu, né? Mas tem uma parcela que fala assim, cara, é isso mesmo, o leite faz bem, olha só o doutor falando. Sim, o argumento de autoridade funciona muitas vezes. Exatamente. A autoridade, a pessoa, quando ela está investida de uma farda, de um jaleco, de um paletó, dependendo do contexto onde ela está e o que ela falar, ela pode provocar desenlaces absolutamente assustadores. Sim. Então, de novo, o contexto é muito importante. Eu acho, então, que a liberdade de expressão deve, sim, ser defendida, mas o contexto ele deve ser olhado com muito cuidado. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.